E eu acho que esse lance do folclore aí, com tudo, né? Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça. Tudo isso aí não é apenas um conto, né? Eu tenho pra mim que isso aí tem muito mais do que apenas um conto. Você acredita nisso também, Vini? Como é que é a tua visão perante a isso que eu falei, assim, que os antigos falavam, né? Sobre lobisomem, aí depois pararam de falar de lobisomem, falaram de chupacabra. Será que seriam as mesmas criaturas? Ou essas outros seres, né? Saltando num pé só, mula sem cabeça. Às vezes eles viram outra coisa e relacionaram a esses nomes. O que você acha? Qual que é a sua visão? Cara, a história da mula sem cabeça sai fogo do pescoço dela. Então eles veem uma luz dentro da mata. O boitatá é a mesma coisa, não é nem boi, a gente não é um boi com chifre. É uma língua tupi, que seria um emboitatá, um negócio desse, que é uma luz que está dentro da mata. Eu aqui, às vezes que eu vi, que eu boto, entre aspas, a mãe do ouro, e para mim é um fenômeno da natureza. Porque há uns mais de 20 anos atrás, a gente estava terminando uma escalada, e eu estava guardando os equipamentos, e a galera, lá, eram duas, flutuando, assim, era do tamanho de uma bola de futebol de salão. E flutuavam. Aí vamos pegar, elas em velocidade para dentro da mata. Continuei guardando o equipamento, quando de repente um começa a falar, tá vindo, só veio uma. Quando passou por mim, cara, foi reflexo. Eu tentei pegar, mas a galera falava assim, pô, passou entre os teus dedos. Eu ia falar, como é que aquela bola ia passar entre os meus dedos, cara? Você Eu ia tentou pelo menos pegar? ter rebatido ela. Você tentou pegar ela? Não foi reflexo, não era nada. Passou entre a minha mão. Aí, ó, tá vendo? E uma coisa que eu digo também é o seguinte, o vagalume, verdinho, pequenininho, e tem o pirilampo também, amarelão, quando eles acendem, você vê a luz dele irradiar na árvore, irradiar no chão. Essa bola amarela, ela passa do lado da árvore e não ilumina a árvore. Você está vendo a luz dela, mas ela não ilumina a árvore. Ela é uma luz fosca, Agora, né? as outras que eu já vi, a vermelha, que eu até mostrei lá no canal do Cristiano, aí já é um bolotão. E Sim. eu já vi descer do céu e entrar na mata. Aí é outra coisa, mas essas amarelas que eu vejo eu não relaciono com extra, não. Ô Vini, ou seja, ela, na nossa física, qualquer luminosidade vai projetar no redor, vai projetar ao redor, certo? Ela não. Ela não. Agora, será que ela tá na nossa dimensão? Será que ela tá no mesmo... Quer dizer, ela tá no mesmo local que a gente... Mas talvez tenha algum cruzamento ali de dimensão que a gente consegue ver ela e vice-versa, mas a gente não tem contato, que nem você falou, vira um fantasma, né? Você talvez passe a mão entre ela, né? Muitas das vezes quando a gente conversa nas oportunidades que eu tive, com certeza vocês também já tiveram a oportunidade de conversar com alguns antigos, a gente sempre pergunta, né? Se dessa vez que o senhor viu esse tal objeto, o senhor sentiu alguma temperatura, alguma quentura no senhor? Não senti nada, mas era muito forte, como se fosse uma luz de solda. Quer dizer, estava perto do negócio, não sentiu nada, ou seja, uma coisa tão forte projetando uma luz tão potente em você, com certeza ia estar muito quente, né? E não é bem assim que eles relatam, né? Isso que é engraçado, né? O que você acha, Cristiano? É o seguinte, a gente que está na ufologia, a gente tem que estar aberto para esse campo paracientífico. Só que é preciso separar o joio do trigo. Ufologia, esse termo, ele foi criado na década de 45, 50. Aliás, ele só foi ser difundido na década de 50, mas na década de 40 foi uma organização de estudo para pesquisa desse fenômeno dos discos voadores e tudo mais, daquele que caiu em Roswell, do que o Kenneth Arnold observou quando ele sobrevoava no avião, com o avião dele no Monte Rainier. Então, criou-se essa organização de estudo e uma imprensa americana começou a denominar como ufologia, o estudo dos UFOs. Né? Então, isso daí foi criado para ser estudado em parâmetros científicos, totalmente. Então, essa história de ufologia esotérica, ufologia espiritualista, esses termos, eles meio que não existem, porque se a ufologia foi criada em cunho científico, o que já existia muito antes da ufologia, o termo ser criado, os esoteristas, estudando seres e tal, os espiritualistas, o Ramatiz, o misticismo, toda essa parte da ciência já falava de OVNIs e de ETs muito antes do termo ufologia ser criado.
Depois, eles começaram a tentar associar, só que uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Agora, nós ufólogos, que criamos uma barreira, uma coisa assim, não, para a ciência não, aqui é só científico. Esse ufólogo aí, ele já está meio que ultrapassado, porque a nossa ciência, elas nos impõe um limite, entendeu? Até por conta do próprio desenvolvimento que nós temos, tecnológico, científico. Então, nós estamos limitados. Se a gente não abrir para o campo paracientífico, para o campo esotérico, espiritualista e tudo mais, a gente vai ficar ali empacado, atolado na lama. A gente não vai avançar. Só que é preciso avançar usando a paraciência como aliado, para somar. Porque também é ali na paraciência que estão as viagens de maionese. Então, é uma linha tênue entre a viagem da maionese e a ajuda à ufologia. Então é preciso a gente trafegar na paraciência, sim, mas com muita prudência, muita cautela e absorvendo só o que vai somar. E aí a gente consegue avançar. Aí a gente consegue avançar nos estudos, como, por exemplo, essa questão aí que foi colocada agora. Com certeza, a gente está dentro de campos dimensionais, extradimensionais, né? E isso daí que o Vini passou pela mão dele, com certeza está num plano sutil. Está numa outra realidade, né? Eu tenho relatos de pessoas que já vislumbraram dentro da mata uma outra realidade. O Beto Fonseca, que está aqui no chat, na casa dele tem um monte de orbe, um monte. E o amigo nosso em comum, o André Reinoso, ele já dentro da mata, ele já viu um portal se abrir e uma outra realidade dentro desse portal, numa mata. Uma coisa incrível, e quando ele me contou, ele não quis aparecer, ele não estava contando, ele contou para mim isso, em off. E só para meu conhecimento, uma coisa que eu nem coloquei nos meus programas nem nada. Então, a gente sabe, isso daí a nossa ciência não domina, mas a gente sabe, através de muitos relatos e de muitos experimentos, a gente já sabe que tem essas dimensões paralelas, que já é um pouco falado hoje na física quântica, né? Dessa realidade de dimensões, né? E a gente está começando a querer... quando a física quântica entrou na moda, entrou na boca das academias e da ciência, a gente já está começando a abrir um pouco para essa realidade sutil, né? Então, quer dizer, a própria ciência convencional já está começando a entender que se ficar só ali, vai ficar atolado. E aí já está começando a abrir com a física quântica, que já era até explicado por Einstein, por Tesla, e a gente já está começando a inspecionar mais, principalmente agora, chegando a inteligência artificial aí, que pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada de uma forma errada, mas aí, quer dizer, isso aí já vai ser de cada um, é um instrumento, né? Como todo instrumento, seja ele na ciência, seja ele no campo espiritualista, o instrumento, ele está ali. Aí vai do homem que vai utilizar esse instrumento e vai usar ele para o bem ou para o mal, né? Então a gente tem que ficar ligado quanto a isso, e eu acho que a tendência é a gente, trabalhando de forma séria, aliado à paraciência, a gente desenvolver e descobrir muito mais coisas. Eu insisto nesse papo que eu falei para vocês aí, do lance de que a gente não pode ter preconceito, porque muitas das vezes, muitos comentários que a gente acaba lendo nos vídeos é relacionado a isso, né? Pô, gosto do programa de vocês, mas quando vocês falam de possibilidades, não, o cara ali tem que ser da ciência, uma coisa que ele nem sabe explicar, a existência. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Fala, Vini. É a grande pergunta da física agora, né? Porque até então a gente aprendeu no colégio que tinha prótons e nêutrons e elétrons girando em volta. A física agora descobriu que o elétron, ele não está girando, ele some aqui, aparece aqui, some aqui, aparece aqui, some aqui, aparece aqui. É isso mesmo. A grande pergunta é para onde ele vai quando ele some? Para outra dimensão. Entendeu? Pois é. Ou seja, a ciência, ela está em constante mudança sempre, ela vai mudando. Quando convém a ela, ou convém aos cientistas aí, os renomados, lembrando que eu não estou defamando ninguém, gente. O espaço... Não, teoria da relatividade, teoria exatamente, é uma coisa que a gente ainda está pesquisando. E isso, a gente falar desse assunto, não torna o trabalho nosso e nem de ninguém menos sério, né? Quando você fala disso aí, é claro que o Cristiano falou, dependendo de tal ponto que você passa, você acaba viajando na maionese. Mas eu posso mostrar aqui que todos que estão falando aqui é de uma maneira séria. Agora, se tem uma hipótese, algum argumento, é para isso que a gente está aqui, né? Todo mundo que está assistindo a gente até agora está aqui para colocar os seus argumentos e saber, né? Como que a gente vai descobrir uma coisa se você não tentar uma coisa nova, né? Fala, Vini. Reforçando aquilo que o Riba falou,
vai lá, passa a experiência, porque teve uma vez aqui que eu falei, ó, é aquilo ali, é aquela bola de luz que eu falo para vocês, se vocês me chamam de mentiroso. Aí o cara olhou para mim e falou, é mesmo, Pacheco, eu achava que tu era mentiroso. Mas eu tô vendo. Pois é. E são essas pessoas aí que... É verdade, né? E o mais triste são, muitas das vezes, não são pessoas comuns, né? Comuns que eu digo assim, uma pessoa que é curiosa no assunto e já quer sentar na janelinha. Muitas das vezes são pesquisadores que querem bater o martelo naquilo, dizendo que aquilo é aquilo. Aí você começa a colocar o cara numa enrascada, porque você vai começar a fazer perguntas que ele não vai saber responder. E aí? Onde que tá, então, a resposta, né? Fala, Riba. Fala, filho. Eu acho que quando o negócio é ufológico de verdade... Já vê na cara, né? Eu vou botar entre aspas aqui, são macros assombrações. Onde eles chegam, eles ultrapassam tudo. Se tiver uma luz ali espiritual e aquela luz ufológica chegar, aquela luz espiritual vai sair. Eles são tão fortes, não sei se são espíritos tão evoluídos, tão elevados, que onde eles chegam, quem tiver incorporado vai desincorporar. Se tiver que ultrapassar uma parede, eles vão ultrapassar.